Olá, com esse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. E como eu já havia dito aqui, o principal material que eu tenho de base, de apoio, é uma obra escrita pelo Endor Ben Samuel, ou mais conhecido como E.B. Samuel, no seu livro O Caráter Profético dos Salmos, ou A Face Profética dos Salmos. Eu queria, antes de tudo, nesse vídeo aqui, embora seja sobre os Salmos, agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com ofertas e orações acerca desse nosso trabalho. Eu queria dizer a você que eu sou muito grato e mostrar aqui algumas aquisições que já foram possíveis de ser feitas, com esse valor que vocês têm ajudado. Além de todo o trabalho também pelo próprio canal e ajuda em custos de obras que eu acabo adquirindo, Então aqui eu tenho comigo o comentário, o livro de Isaías, as homilias de Jerônimo, daquele pai da igreja do século V, século IV e V, na verdade, ao livro de Isaías. E uma obra assim de valor inestimável, porque se trata de um grande exegeta entre os patrísticos, e ele, diferente dos demais, não se importava tanto com a alegoria em si, o que também tem seu valor e seu lugar, mas principalmente com uma alegoria baseada, primeiro, numa boa exegese dos textos, já que ele era um estudioso das línguas originais das Escrituras. Então, queria agradecer a todos vocês. A obra, de fato, até foi uma obra adquirida de forma por compra do exterior, foi importada, e não ficou muito barato, mas vai me ser muito útil no estudo das profecias de Isaías, por causa dos comentários exegéticos de Jerônimo, que inclusive é respeitado e citado pelo próprio irmão Gouveia e por outros eruditos que pesquisam a interpretação do livro dos profetas. Uma outra obra que essa aquisição também ajuda a custear, já que esse livro foi comprado há pouco tempo, mas eu ainda estou fazendo o pagamento dele. É esse comentário ao livro de Salmos, da autoria do erudito Franz Delitzsch. Aqui tem também o Frederic Keil, mas também a principal autoria deste comentário aqui, eles são dois irmãos hebraístas, autoridades no texto da exegese hebraica, na exegese do texto hebraico, melhor dizendo, e são também eruditos, do século XIX. Mas, embora eles escreveram o comentário ao Antigo Testamento numa parceria, o Frederic Keil, ele escreveu da maioria dos livros do Antigo Testamento, não de todos, e o Delitzsch de alguns. E o livro de Salmos, ele é principalmente da autoria do Delitzsch, o comentário. Então aqui, esse comentário, que é muito respeitado por irmãos como Pember, Lang, como também o William Cayley, como o próprio Spurgeon e outros irmãos o recomendavam fortemente. Agora é possível que eu tenha aqui também para fazer uma melhor exegese do texto de Salmos. Ele chegou há algum tempo já, mas como eu falei, eu ainda estou eu comprei ele parcelado, então estou pagando, e as ofertas dos irmãos têm ajudado em aquisições de materiais como esse. Queria também recomendar uma outra obra, antes de começar aqui no nosso estudo, que se trata dessa obra aqui. El Tesouro de David, que já foi publicado em português pela CPAD com o título O Tesouro de Davi, que é a obra de comentário ao livro de Salmos da autoria de Charles Spurgeon. Porém, qual que é a diferença dessa versão em espanhol para a versão que está em português? Resumindo, a versão em português traz os comentários de Spurgeon e dos puritanos ao livro de Salmos, o que é precioso. Spurgeon levou 20 anos escrevendo essa obra. Um irmão chegou a dizer o seguinte, que se ele tivesse vivido para escrever apenas esse comentário, o seu ministério teria valido a pena. Mas você pode ver que é um livro bem denso, e aqui só está o volume 1. A editora Klein, na Espanha, já lançou o volume 2, que tem um número maior de páginas do que esse. Se eu não me engano, esse aqui, essa versão em espanhol, está com... Deixa eu ver quantas páginas aqui para dizer para vocês. Está com 2.480 páginas, e é só o volume 1. Tem mais 3 volumes, o volume 2 já saiu.
E você pode comparar o número de páginas da versão em espanhol com a versão em português, você vai ver que essa aqui tem um número maior de páginas, até mais significativamente maior. Mas qual que é a diferença? É que a versão em português traz os comentários de Spurgeon e dos puritanos, né, a cada um dos salmos da Bíblia. A versão em espanhol traz, além do comentário original de Spurgeon e dos puritanos, dos comentaristas puritanos, traz também o comentário dos pais da igreja. Então, o livro é mais enriquecido, ele tem mais detalhes, tem também comentários de exegetas do texto hebraico e do texto grego da versão Septuaginta. Então, essa versão aqui é mais completa, tá? Em espanhol. Se você puder ler em espanhol e adquirir, olha, você vai estar adquirindo uma coisa fabulosa, tremendo, muito, mas muito bom mesmo. Tá? Então, eu queria aqui deixar indicado esse comentário, né? Você pode encontrar ele na Amazon.com. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, se você quiser fazer a aquisição, né? É um livro que vale muito a pena. Aqui estão apenas 61 salmos, os salmos mais conhecidos, né? No volume 1. Depois, no volume 2, vai sair mais um grupo de salmos e ainda eles pretendem lançar o volume 3. Como eu estou falando, com esse adendo, com esse acréscimo do comentário dos pais da igreja, também junto com Spurgeon, os puritanos e os exegetas. Então seria uma obra de grande importância para quem quer estudar o livro de Salmos com mais profundidade. Como eu falei, né, no começo do vídeo, essas aqui são minhas indicações, e eu já estava dizendo antes de fazer as indicações que a minha principal referência no estudo é a obra dos Samuel. Porém, eu vou fazer uso, como eu já deixei claro, de outros comentários também que eu julgar que forem proveitosos para o nosso estudo. Então aqui eu vou começar lendo um comentário do irmão Samuel a respeito dos salmos messiânicos do primeiro livro de Salmos. O primeiro livro de Salmos ele vai do Salmo 1 ao 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro vai do 73 ao 89. O quarto vai do 90 ao 106. E o quinto livro de Salmos vai do 107 até o 150. Essa é uma divisão interna, você pode assistir aqui o segundo vídeo dessa série dos Salmos, que você vai entender por que o livro de Salmos, os 150 capítulos, estão divididos assim há muito tempo, já até mesmo pelos judeus, e qual a relação que eles fazem, né, dessa divisão e o porquê a fazem. Então, o irmão Samuel, na sua obra sobre o caráter profético dos Salmos, a face profética dos Salmos, ele fala que vai comentar, começando pelos salmos messiânicos do livro 1. Como eu disse no primeiro vídeo, pela obra de Agostinho, que eu citei ali atrás, todos os salmos falam de Cristo, todos. E Agostinho foi brilhante pela graça do Senhor em mostrar como cada salmo está ligado ao Senhor Jesus. Mas existem alguns salmos onde a expressão de Cristo, a pessoa de Cristo, aparece com mais nitidez, vamos dizer assim. Ele é citado nesses salmos de uma maneira mais explícita. Você está entendendo? Então, esses salmos onde ele é citado de forma mais clara são, por excelência, conhecidos como salmos messiânicos. Se for falar de uma forma geral, todos os salmos são messiânicos, porque todos falam da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Mas existem alguns salmos onde ele aparece de forma mais evidente, tanto a sua pessoa como a sua obra. E esses salmos onde ele aparece de forma mais evidente, inclusive sendo citado no Novo Testamento, né? Esses salmos são chamados de salmos messiânicos. O irmão Samuel, ele se propõe a falar, né, da face profética dos salmos, começando por uma ordem de salmos no livro 1 que trate das fases da vida do Senhor Jesus. Então nós temos, como o irmão Kepler Morgan, naquele livro dele chamado As Crises do Cristo, ele fala que há 7 fases de crise na vida do Senhor. O que é uma crise? É um período onde alguém passa por algo que o afetará de uma forma significativa para sempre, acrescentando algo ou mudando algo na sua pessoa, na sua visão ou na intrinsidade do seu ser, né? Então, o Senhor Jesus, por exemplo, tem aquilo que é chamado de 7 crises. Claro que a divindade não se altera, a divindade de Cristo é imutável e nada se acrescenta nem se tira dela. Mas na pessoa divina, humana do Senhor Jesus, houve sim algum tipo de acréscimo no que diz respeito à economia da salvação de Deus. Porque, por exemplo,
O Senhor Jesus não tinha humanidade antes de se encarnar. Ele sempre foi Deus com o Pai, né? Na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele não tinha humanidade, não havia o elemento humano antes da encarnação. A encarnação é uma crise de Cristo. Por quê? Porque algo foi acrescentado, né? A sua pessoa, não a sua essência. Certo? É importante a gente estudar essa diferença entre essência e pessoa. A essência divina permanece a mesma, de sorte que a humanidade não se confundiu com a divindade. Ela não foi misturada como uma massa amorfa, produzindo uma terceira coisa que não é nem divina nem humana. Não, as duas naturezas estão juntas em perfeita harmonia, mas permanecem distintas uma da outra. Ele é homem e Deus, ele é Deus e homem. Então, na essência divina não foi acrescentado nada. Mas a pessoa da essência recebeu a natureza humana. Se você quiser saber mais sobre isso, me dê permissão de pegar um outro livro aqui, que vai poder ajudá-lo. Eu queria recomendar você ler essa obra. Está aqui a obra do Dr. Heber Carlos Campos, né? A União das Naturezas do Redentor. Na verdade, ela é precedida por uma outra obra que vem antes. Deixa eu tomar aqui também para fazer outra indicação. Esse segundo volume da obra Fé Evangélica, né, do Dr. Heber Carlos Campos, As Duas Naturezas do Redentor, e depois vem aqui A União das Duas Naturezas do Redentor. Tá? Então, se você quiser estudar esse assunto, tem aqui cerca de quase 900 páginas, né, para você poder estar lendo e estudando com detalhe essa questão. Estou falando isso porque nós temos que tomar cuidado quando nós falamos sobre a pessoa bendita do nosso Salvador. Muitas heresias foram produzidas por falta de cuidado nessa questão. Então, em Cristo, há uma crise. Ele passa por uma determinada experiência onde algo é acrescentado. Nunca a sua essência divina, mas na sua pessoa que contém a essência divina. A pessoa passa a ter natureza humana e divina. Mas a divindade não se mistura com a humanidade. Elas estão unidas de forma intrínseca, mas nunca se misturando e se tornando uma coisa confusa, certo? Então, como o irmão Captain Morgan fala, cada uma dessas fases do processo da obra do Senhor Jesus é como uma crise que ele passa. E considerando as crises do Cristo, é uma obra-prima, inclusive eu quero recomendar você também adquirir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui abaixo, para você fazer a aquisição desse livro. É a obra-prima do irmão Captain Morgan, que foi considerado o homem da palavra, o príncipe dos expositores de Westminster. Considerando as crises de Cristo que começa com a encarnação, também nós podemos ver que tem uma cronologia, então, no que diz respeito à obra do Senhor Jesus na sua primeira e segunda vinda. E o irmão Samuel se propõe a falar dos salmos messiânicos, não seguindo uma ordem cronológica interna dos salmos, mas seguindo uma ordem dos salmos que se ligam a cada uma das etapas, né, da obra do Senhor Jesus, ligados à sua pessoa, nessas crises do Cristo. Então, tudo que diz respeito ao que nós conhecemos do Senhor Jesus, né, tudo que nós sabemos dele como Deus, homem encarnado, começa na encarnação. A encarnação é o início, a etapa inicial de tudo. Nós vamos seguir o irmão Samuel nessa exposição, né, vamos seguir essa forma expositiva dele, mostrando primeiro os salmos ligados à encarnação, ao viver humano, à morte, à ressurreição, né, e à segunda vinda de Cristo. Nós vamos seguir nessa linha. Mas depois também nós vamos voltar, quero me comprometer aqui, a mostrar cada um dos salmos ligados à pessoa de Cristo. Mais ou menos o que Agostinho fez, mas não com tanta alegoria, e sim com exegese, estudando as profecias, né, de Cristo, e então, com base numa boa exegese histórica, né, considerando o aspecto profético, aí sim nós vamos também poder talvez entrar em alegorias, tá bom? Mas primeiro nós vamos fazer o segmento considerando a ordem estabelecida pelo irmão Samuel. Ele se propõe a falar dos salmos messiânicos, do livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, mas na ordem do processo pelo qual o Senhor Jesus passou. Encarnação, viver humano, que mais? Morte, ressurreição, morte expiatória
né? A obra expiatória dele, a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda. E o reino dele. Então nós vamos seguir nessa ordem, primeiro dentro do livro 1 de Salmos, do 1 ao 41. Depois nós vamos considerar salmo por salmo, certo? Salmo por salmo, mostrando como cada salmo está se referindo a Cristo, de uma forma ou de outra, tá bom? Então eu vou começar aqui lendo o que ele escreveu. Vamos primeiro fazer a leitura do Salmo 40, né? Salmo 40. Do versículo 1 até o versículo 17. Eu tô lendo na versão textual, tá? Ao regente do coro, Salmo de Davi. Por que eu vou começar pelo Salmo 40? Porque, segundo a exposição do irmão Samuel, o Salmo 40 é que trata da primeira verdade crucial com relação à pessoa e à obra de Cristo, que é a sua encarnação. Tá bom? Então eu vou começar por aqui. E também vou dizer uma outra coisa. Apesar de começar lendo a nota do irmão Samuel, eu vou me utilizar de outros materiais. Por exemplo, como o material do irmão Andrew Bonar, chamado Cristo e sua Igreja no Livro de Salmos. Certo? Cristo e sua Igreja no Livro de Salmos. As profecias que tem com relação a Cristo e a Igreja dentro do Livro de Salmos. Então eu vou começar lendo aqui o Salmo 40, na versão textual. Ao regente do coro, Salmo de Davi. Pacientemente esperei por Yahvé, e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fez-me subir do poço de desespero, do lodo lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Logo pôs em minha boca um cântico novo, louvor ao nosso Elohim. Verão isto muitos e temerão e confiarão em Yahvé. Como é bem-aventurado o varão que pousa em Yahvé a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que desviam atrás da mentira. Ó Yahvé Elohim meu, tens aumentado tuas maravilhas e teus desígnios para conosco. Não há ninguém comparável a ti. Se os anunciasse e falasse deles, não poderiam ser enumerados. Sacrifícios e oferta não te agradam, mas me preparaste um corpo. Oferta expiatória não tens demandado. Então disse, eis que venho. No cabeçalho do rolo está escrito acerca de mim. Ó Elohim meu, o fazer a tua vontade tem me agradado, e a tua lei está em minhas entranhas. Tenho proclamado as boas novas de justiça diante da grande congregação. Ó Yahvé, eis que tu o sabes. Não refreei meus lábios, nem encobri tua justiça dentro do meu coração. Tenho proclamado tua fidelidade e tua salvação. Não tenho ocultado tua misericórdia e tua verdade diante da grande congregação. Tu, pois, ó Yahvé, não retenhas de mim as tuas misericórdias, e tua bondade e fidelidade me guardem sempre. Porque me tem rodeado males sem número. Sobrepujaram-me minhas iniquidades, e não posso levantar os olhos. Souberam em número os cabelos da minha cabeça, e meu coração me falha. Ó Yahvé, queiras tu livrar-me. Ó Yahvé, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e confundidos juntamente os que me buscam para destruir-me. Retrocedam e envergonhem-se os que desejam meu mal. Fiquem atônitos por causa de sua vergonha, os que me dizem regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que te amam, digam sempre os que amam a tua salvação. Engrandecido seja Yahvé. Ainda que esteja afligido e necessitado, Adonai se lembrará de mim. Tu és minha ajuda e meu libertador. Elohim meu, não te demores. Então, esse salmo é um salmo que está ligado principalmente à verdade, está profetizado aqui a encarnação do Senhor Jesus e o seu sofrimento por nós ao ser encarnado, mas ele foca principalmente na questão da encarnação e a consequência que essa encarnação trouxe a nós. Agora, eu vou ler só uma pequena nota do Samuel e depois eu vou partir já para o estudo feito pelo irmão Bonar, porque eu acho que complementa muito o que o irmão Samuel quis colocar aqui. E depois nós retomamos a leitura com a explicação do irmão Samuel, mas eu vou inserir o comentário do Bonar,
porque eu acho que é muito precioso e complementa bem. Eu acho que sem ele ficaria faltando, né, pontos importantes a serem considerados. Começando aqui pelo que o irmão Samuel escreveu. Todos os salmos, como de fato toda a extensão das escrituras, apontam para o Senhor Jesus. Mas os salmos, especialmente messiânicos no primeiro livro, devo dizer, são o Salmo 2, o Salmo 16, o Salmo 22, o Salmo 24, o 40 e o 41. Eu acho que aqui na verdade é 51. Não, é 41 mesmo, tá certo, é 41. As referências a Cristo são muito claras e descrevem os eventos da vida de nosso Senhor de maneira muito precisa e gráfica nesses salmos aqui. Por isso que eles são chamados de forma mais excelente de messiânicos, porque eles apontam de forma muito precisa e gráfica a vida e a obra do Senhor Jesus. E frequentemente não cabem em mais ninguém as coisas ditas neles. Podemos apenas nos referir brevemente a alguns deles, seguindo os eventos de acordo com o tempo de sua ocorrência. Então é por isso que ele vai começar pelo Salmo 40, porque o Salmo 40 é uma profecia principalmente ligada à encarnação do Senhor Jesus. Então tudo começa por aqui. Tá? Então nós vamos seguir a ordem que ele fez, mas depois nós vamos voltar salmo por salmo, mostrando como cada um está ligado a Cristo, tá bom? Agora eu vou passar aqui para a explicação do irmão Bonar, em seu livro Cristo e a Igreja no livro de Salmos. Quando nós lemos o Salmo do 40, do versículo 1 ao 3, é muito importante atentar para algumas expressões, né? Já na história da igreja, você tinha, por exemplo, Cirilo de Alexandria, interpretando. Cirilo de Alexandria viveu do ano 370 ao ano 444 depois de Cristo. Ele já interpretava esse salmo fazendo uma divisão tripla nele, né? Ele colocava Cristo falando, né, pessoalmente, sobre a salvação por meio da encarnação. Ele colocava também os judeus falando, os judeus que rejeitaram a Cristo, dizendo algo na parte dos salmos. O Espírito Santo profetizando que os judeus diriam, aqueles judeus que rejeitaram a Cristo, e a desolação que eles provariam, e depois ele colocava também o Espírito Santo mostrando a alegria que os gentios expressariam por terem crido em Cristo. É uma forma de abordar o Salmo, né? É uma das formas. Agostinho, na sua interpretação, mostra Cristo falando de forma pessoal, e depois, ao falar sobre os sofrimentos e alegrias, Cristo por meio do seu corpo, a igreja falando. Era assim que Agostinho abordava o Salmo. Mas eu acho que o irmão André Bonar recebeu uma graça de Deus de falar melhor sobre a questão. Quando a gente lê no Salmo 1, do 1 ao 40, do versículo 1 ao 3, né? Na verdade, do versículo 1 ao 3, a gente percebe que começa assim: pacientemente esperei por Yahvé. A expressão hebraica significa esperei com grande desejo, esperei com grande ânsia. A ideia é de que o salmista está esperando algo que ele deseja muito que aconteça. Aqui se refere ao forte desejo do Senhor Jesus de ver toda a vontade do Pai cumprida na sua pessoa. Com grande anseio ele esperava isso. Por exemplo, em Lucas ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, segundo o irmão Sparks, essa expressão angustio é como um odre que está perto de se estourar, porque não aguenta a força interior que está desejoso, ou desejosa, essa força de sair para fora. E ele fala sobre isso no livro, na sua obra chamada Liberação de Cristo, onde ele diz que a vida divina que estava em Cristo estava tão desejosa de ser repartida com outros homens. Cristo queria tanto que isso acontecesse, que ele ficava como um odre prestes a romper, né? Esse desejo consumia-o por dentro. E de fato ele desejava com grande desejo que isso pudesse logo ter início. E ele fala: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo era o batismo na sua morte. Ele teria que ser imergido na morte para que aquela vida que estava no seu interior pudesse sair para fora. Depois ele diz também aos discípulos: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Tenho desejado com forte desejo, um desejo controlador. Então, a vida dele repartida e a comunhão com os seus era o grande desejo do coração dele, porque o seu coração bate conforme o coração da Trindade. E o coração da Trindade, o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo que bate por comunhão,
por vida eterna repartida a todos. Por isso que João fala, estas coisas vos escrevemos para que tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. De fato, o Senhor esperava com grande anseio que a sua obra se concretizasse. Então, o que o irmão Bonar diz aqui é que do versículo 1 ao 3 nós vemos um resumo dos tratos de Deus com Cristo. Eu vou começar a ler a obra dele de fato e vou comentando, tá? O Salmo diz que ele esperou esperando por Yahvé. É assim que deveria ficar, segundo a tradução original. Aqui está alguém que clama, né? Como diz no versículo 7. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó meu Deus. Não podemos deixar de reconhecer o Messias falando aqui, mesmo que não tivéssemos a ajuda do escritor aos Hebreus. Como é que você sabe de forma explícita que esse salmo é um salmo messiânico por excelência, que fala do Senhor Jesus? Porque o autor de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 5 ao 10, ele cita esse salmo como uma referência do Senhor Jesus se apresentando diante do Pai para se encarnar, a fim de, tomando sobre si a natureza humana, um corpo de carne com espírito e alma humanos, sendo encarnado, ele vem fazer a vontade do Pai. O autor de Hebreus faz isso em Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 10. Ele cita na íntegra os versículos 6 e 7, né, e 8 do Salmo 40, como se referindo ao Senhor Jesus se encarnando para vir morrer, né, e cumprir a vontade de Deus, fazendo nele mesmo tudo que os sacrifícios levíticos apontavam como sombra e figura da obra dele. Você pode ver lá em Hebreus, o autor de Hebreus fazendo isso. Mas o irmão Bonar está dizendo que mesmo que o autor de Hebreus não tivesse citado esse salmo, ao lê-lo, nós poderíamos ver a pessoa de Cristo aqui, dizendo isso. Do versículo 1 ao 3, ele fala sobre estar afundado, né? Diz assim no versículo 2, fez-me subir do poço do desespero, do lodo lamacento, que é uma expressão usada para o sofrimento colocado sobre alguém devido ao juízo de Deus pelo pecado. Então, quando o pecado vem sobre uma pessoa, quando ela está encoberta da face de Deus, ela se compara a alguém que está num poço de lamaçal, né? Mas como explicar isso se esse salmo é Cristo falando e Cristo não tinha pecado? Como que nós vamos explicar essa parte, então? Como que nós podemos explicar isso? O salmo fala de Cristo, mas aí fala-se de um homem que está afundado num lamaçal. Então, o irmão Bonar vai dar uma explicação maravilhosa a esse ponto. Eu vou continuar a leitura aqui e é maravilhoso o que ele vai dizer. Então ele diz assim, olha, as iniquidades do que fala nos versículos 1 a 2, né, porque fala sobre Jeová se inclinar e ouvir o clamor de quem está clamando, e fazer essa pessoa que clamou subir de um poço lamacento, que se refere àquele lugar de punição que a pessoa se encontra por ter pecado contra Deus. Então aqui aparecem iniquidades e pecados. Mas se o Espírito de Cristo é que está falando em Davi aqui, como explicar isso se Cristo não tem pecado? Então o irmão Bonar vai dizer o seguinte, as iniquidades faladas, mencionadas no versículo 1 e 2, são nossas, não são de Cristo. Mas por que ele está falando como se ele fosse um pecador? Olha a explicação dele. São todas nossas, mas estão sendo imputadas a ele. Então ele fala, o Espírito de Cristo fala, como alguém que está banido da presença de Deus num poço lamacento, porque ele está tomando sobre nós, sobre si, os nossos pecados. Então ele fala como sendo ele o pecador, embora ele mesmo nunca tivesse pecado. É semelhante ao que acontece na cruz, né, quando ele cita o Salmo 22. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? De fato, não há motivo em Cristo para que Deus o desampare. Mas visto que Cristo está tomando os pecados dos homens sobre si, Deus o desamparou. E Cristo fala como um pecador afastado da face de Deus, mas ele mesmo não é pecador. Mas ele está representando o pecador na cruz. Ele foi feito pecado por nós. Mas ele mesmo não era pecador.
Mas representativamente ele está assumindo o lugar do pecador, tendo sido feito pecado na cruz. Posicionalmente. Então Deus o desampara e ele fala no lugar do pecador: por que me desamparaste? Mas no caso de Cristo, o porquê permanece, porque em Cristo mesmo não há motivo. Mas se Deus não tem motivo para desampará-lo, por que Deus o está fazendo? Porque ele está tomando o lugar do pecador. E aí tem uma nota que o Bonar coloca sobre uma frase de Agostinho falando sobre isso. Por que Cristo fala como o pecador no Salmo 40? Tirou-me do poço lamacento. Você sabe que esse poço lamacento se refere à masmorra do Hades, para onde os pecadores são banidos na morte e são colocados em custódia dentro do Hades porque a morte os matou. E a morte os matou porque eles pecaram, certo? Então eles são colocados no Hades, que é a masmorra, o poço da escuridão. Quando fala que Yahvé tirou o personagem do Salmo 40 do poço lamacento, está se referindo a Cristo ter sido tirado da sua posição que representava o pecador e sendo, por fim, então, tirado de dentro do poder do Hades, ao ser ressuscitado dos mortos. Quando ele saiu de dentro do lugar onde os pecadores ficam confinados. Mas o que Cristo, Santo de Deus, está fazendo dentro do Hades? Nos representando. Ele tomou o nosso lugar na cruz e ele fez a viagem do pecador para dentro do Hades. Porque em tudo ele tinha que nos representar e vencer em nosso lugar na cruz. Então, quando diz que ele foi tirado do poço lamacento, ele foi tirado do lugar onde estava, isso é porque ele está nos representando. Ele mesmo em si não tem culpa. Mas por que ele fala como ele, tendo sido tirado da posição de pecado, parecendo que ele havia pecado? Porque ele está nos representando. E aí Agostinho coloca essa nota. Ele diz que ele não quis falar como sendo diferente de nós ou separado de nós. Na verdade, a nota diz assim: pois não quis falar separado quem não quis ser separado. Então, ele não quis falar, né, separado de nós, porque não quis ser separado de nós. Certo? Ele quis em tudo nos ser semelhante. E até mesmo posicionalmente tomou sobre si o nosso pecado, embora na sua natureza ele nunca tivesse pecado. Ele é santo e nunca foi tocado na sua natureza pelo pecado, mas tomou o nosso lugar. Então por isso ele fala como alguém que está representando o pecador. É por isso que o Espírito de Cristo fala dessa forma: tirou-me do poço lamacento, se referindo tanto à posição dele antes de ter tomado o nosso pecado, como também ao fato dele haver sido ressuscitado da morte, que é o lugar onde os pecadores são confinados. Entendeu? Ele ressuscitou. E por que ele ressuscitou? Porque ele estava lá apenas nos representando, era algo vicário. Ele nunca em si havia pecado, então ele não tem nada a fazer ou a receber da morte sendo trancafiado no Hades. Por quê? Para ele estar dentro do Hades, a morte tem que tocá-lo, mas a morte só pode tocar no que o pecado tocou. Romanos 6 diz: o salário do pecado é a morte. Então você serve ao pecado. E o pecado te paga. Como? Te matando. Se você pecou, você tem que morrer. E por você morrer, você vai para o Hades. Mas Jesus nunca foi tocado pelo pecado. Ele estava apenas nos representando na posição de pecado. E aí, voluntariamente, ele se entrega para entrar na morte, porque nem matá-lo a morte podia. Por isso que você vê uma coisa muito curiosa na cruz. Na cruz é dito que Jesus entregou seu espírito. Irmão, você que me assiste, você já viu alguém decidir a hora que vai morrer? Você pode falar, não, um suicídio é... Não, suicídio, mas no suicídio tem a falência de todos os órgãos. Você corta a cabeça ou pula de um edifício, de fato o corpo não aguenta e aí a alma é obrigada a sair do corpo. Mas eu nunca vi alguém falar assim: eu decido agora morrer, e fechar os olhos e ir embora. Ninguém tem domínio sobre a sua própria vida para entregá-la e reavê-la. Por quê? Porque a vida é tão intrínseca que a morte tem que vir arrebatar a vida dessa pessoa. Ninguém
Tá entendendo? Tem domínio sobre a hora que vai morrer. Mas Jesus fez algo curioso na cruz. Não foi a morte que chegou e ele estava angustiado, não aguentando mais sofrer, falou, como todo homem ali, e aí ele morre. Não. Os filmes, inclusive, que eu represento na cruz ali, desfalecendo, cabisbaixo, estão todos errados. Ele estava sofrendo terrivelmente, de modo terrível, mas ele tinha pleno controle sobre tudo. Foi ele que decidiu a hora que ele ia morrer. Isso nunca aconteceu na história. Nunca você viu uma pessoa no leito de morte, ali moribundo, falar assim, bom, agora eu vou morrer. Tchau. E aí ela parte. Nunca. Nenhum homem tem domínio, nem sobre o modo como ele entra nessa vida, nem a forma como ele sai no seu leito de morte. É sempre a morte que vem e tira a vida. Jesus é o único que a morte não tinha direito de tocá-lo, não tinha como tocá-lo, porque ele nunca pecou. Então, para ele poder entrar na morte, ele teve que fazer um movimento voluntário de entregar o seu espírito. Então, depois que ele consuma todas as coisas, ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele entra dentro do domínio da morte, voluntariamente. Porque ele já havia dito em João 10, ninguém tira a minha vida. Porque para poder tirar a vida dele, ele tem que morrer, mas a morte não pode matá-lo. A morte é um fator que não tem como tocá-lo, porque ele nunca pecou. Então ninguém pode tirar a vida dele, tem que ser ele que entrega ela. Eu é que a entrego para depois reavê-la. Este mandamento recebi de meu pai. Você vê que impressionante isso? É tão impressionante isso que o soldado, quando viu ele morrer da forma que ele morreu, ele entregando o espírito, ele decidiu na hora que ele ia morrer, o soldado ficou maravilhado e falou, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Porque só Deus tem domínio sobre a entrada da vida e a saída da vida. Você entendeu? Então Jesus tinha que ser divino para poder fazer isso. Decidir a hora que vai morrer. E por quê que ele morre? Voluntariamente. Tem que ser voluntário, porque ele está na cruz nos representando, ele nunca pecou. A morte não pode tocá-lo. Então ele está nos representando e por isso ele fala como alguém que foi desamparado por Deus, porque de fato foi desamparado por estar nos representando, mas não porque nele houvesse culpa. E tanto é que depois, na hora que ele vai morrer, ele tem que entregar o Espírito, é ele que decide entrar na morte. E a hora que ele entra no Hades, ele não tem nada para fazer lá dentro, ficando trancanfiado lá dentro. Então ele tem que ser devolvido. E aí Pedro vai dizer em Atos 2 que era impossível que ele fosse retido pelo poder da morte. Bendito seja o Senhor, amados. Esse é o homem que o pecado nunca tocou. Mas ele fala aqui como alguém que está preso num lamaçal, envolvido com o lamaçal porque está nos representando. Então, e Agostinho diz, ele não quis falar separado, porque não quis ser separado de nós. Em tudo ele quis nos assumir sobre ele. Então, as iniquidades, o lamaçal, o pecado aqui que esse homem está colocado junto, são nossos, mas ele está aqui porque ele está nos representando. Cristo, o Espírito de Cristo em Davi está nos representando ao falar isso. Que está sendo tirado do lamaçal. Ele pode dizer, ele pode dizer a Deus, né? O Espírito de Cristo, por meio de Davi, falando a Deus, e fui visto como um pecador aos teus olhos, embora eu nunca tenha pecado. Cristo fala o tempo todo, de forma tão verdadeira, exclusiva, que o crente não deve aqui tomar as palavras como sua própria experiência, exceto quando ele pode seguir a Cristo para recolher o despojo. Ou seja, você até pode aplicar esse salmo a você, se você vê que primeiro ele fala de Cristo dando algo a você. Do contrário, não, porque o salmo é tão cristocêntrico que explicitamente messiânico que você só pode fazer algo em relação a esse salmo aplicando a você se você primeiro ver que Cristo conquistou algo para você nele. Mas, né, esse salmo, então, não deve ser aplicado pelo crente à sua própria experiência, mas como sendo uma referência à experiência do capitão da salvação, do pioneiro que, lutando naquela batalha, terminou em triunfo eterno. É somente por acomodação que mesmo os versículos 1 ao 3 podem ser usados pelo crente para descrever o seu próprio caso. Porque nós nunca soubemos o que de fato é estar no lamaçal.
Nem mesmo quando nós estávamos no pecado, condenados, nós conhecíamos toda a implicação da nossa condenação. Nós já havíamos experimentado toda a ira de Deus sobre nós. Toda a desaprovação de Deus não havia caído sobre nós. Sobre o Senhor Jesus caiu na cruz. Jesus conhece mais do que eu e você a implicação do pecado e a implicação da ira de Deus. Naquelas 6 horas que ele ficou pregado, nas últimas 3, quando a ira de Deus caiu sobre ele foi abandonado por Deus, ele experimentou mais a dor do inferno do que todos os pecadores vão experimentar durante toda a eternidade na condenação. Sabe por quê? Porque quando ele sofre, ele é o Santo de Deus. E todas as suas virtudes e as suas capacidades são perfeitas, ele consegue sentir a dor com perfeição. Nós somos tão arruinados por causa do pecado, que até quando eu sofro, eu não tenho noção do que é a dor de verdade. Porque a minha faculdade sensitiva, moral, espiritual, intelectual, já está danificada pelo pecado. O que impede de eu ver e sentir com real percepção o que é isso. Quem está nas trevas não consegue ver as trevas. Somente a luz consegue penetrar nas trevas e sondá-la. Então Jesus pôde sentir com perfeição toda a implicação da ira. Nem mesmo o banido da face de Deus que for para o inferno irá sentir o que Cristo sentiu naquelas 3 horas, quando ele foi feito pecado por mim e por você. Ele foi à frente, ele venceu. Então, do versículo 1 ao 3, nós temos um resumo dos tratos de Deus com Cristo. Quando ele foi feito pecado por nós, quando ele entrou na morte e quando ele ressuscitou. E aí é dito: fez-me subir do poço do desespero, do lodo lamacento, assentou meus pés sobre a rocha e firmou meus passos. Logo pôs em minha boca um novo cântico. Que cântico que é esse? O cântico da ressurreição, o cântico da redenção, pelo qual agora ele é louvado nos céus e ele canta junto com os irmãos na igreja. O novo cântico significa uma nova experiência. Por que é um cântico? É a experiência do adorador com o adorado. Há uma nova experiência, portanto, um novo cântico. Cristo nunca havia passado por isso, mas agora, numa das suas crises, como eu disse aqui no começo, ele assumiu a nossa natureza na sua pessoa divina e agora ressuscitou e inaugurou algo que não havia: a humanidade glorificada, redimida na sua pessoa. Na sua pessoa a humanidade foi redimida, porque ele nos libertou. E na sua pessoa a humanidade está agora também até mesmo glorificada. Isso sugere um novo cântico, porque isso é uma experiência que nunca havia existido para um homem. E agora, como homem, ele canta o novo cântico. Então nós temos um resumo dos tratos de Deus com ele. Por isso ele fala que ele foi tirado do poço do lamaçal e foi colocado em sua boca um novo cântico. E depois da ressurreição, agora ele vive para tudo sempre. E assentado à destra de Deus, descansando, ele foi feito o Siló, da profecia do Gênesis 49, o pacificador, a quem obedecerão todos os povos. Todos conhecerão a implicação da ressurreição de Jesus, quando no reino ele se assentar ressurreto no trono de Davi. E aí muitos verão, e temerão e confiarão em Yahvé. Isso aqui vai se cumprir no reino milenar. Então, no versículo 1 ao 3, você tem um resumo de toda a obra de Cristo. Essa obra maravilhosa, de como ele foi feito, ele se encarnou, foi feito pecado por nós, banido da face de Deus em nosso lugar, entrou no Hades, ressuscitou, voltou na experiência humana ressurreta com um novo cântico e agora espera para que todos os inimigos sejam postos por estrado de seus pés e todas as nações conheçam que ele é rei. E isso acontecerá quando o Pai colocar tudo submetido aos seus pés durante a era do milênio. E então muitos verão e confiarão em Yahvé. Hoje muitos não veem, mas naquele dia verão. Então aqui do versículo 1 ao 3 você tem um resumo de tudo isso. Um resumo dos procedimentos de Deus com Cristo
consumando-se em fazê-lo o Siló, o pacificador de toda a terra, fazendo com que todas as nações se submetam a Yahvé e confiem em Yahvé. Então, Jesus, nessa posição, sendo banido da face de Deus e voltando da prisão do Hades, porque nunca pecou, sendo ressuscitado e sendo feito Senhor e pacificador de todos, é a ele que se aplica o versículo 1 ao 3 também. Ele é o verdadeiro José e o Jeremias desse verdadeiro poço. Você sabe que José e Jeremias foram colocados num poço e depois tirados de lá. Jesus foi em um poço muito mais profundo e voltou, porque estava apenas nos representando. Logrou algo por nós. Foi feito o Senhor ressurreto e será o Siló na era do reino. O irmão Bonar fala isso porque alguns pensam que o Salmo está se referindo aqui a José ou Jeremias. Falando, não. Nem José e Jeremias se enquadram aqui. Isso aqui é puramente Cristo profetizado. Agora nós vamos falar do tema, porque depois que fala-se desse procedimento de forma resumida do versículo 1 ao 3, nós vamos ver que o tema é a maravilha que essa obra fez. No versículo 4 e 5, nós temos o salmista, o Espírito de Cristo no salmista declarando a maravilha que essa obra, que está profetizada do versículo 1 ao 3, causou. Deve ser algo que espante, que deixa atônito o nosso coração. Por isso que do versículo 4 e 5 diz: como é bem-aventurado o varão que põe em Yahvé a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que desviam-se atrás da mentira. Ó Yahvé Elohim meu, tens aumentado tuas maravilhas e teus desígnios para conosco. Não há ninguém comparável a ti. Se anunciasse e falasse deles, não poderiam ser enumerados os teus desígnios. Que preciosos são os teus desígnios. Qual que é o desígnio de Deus para conosco? Para com o homem a quem Cristo foi feito semelhante. Qual que é o desígnio de Deus? Salvá-lo. Salvá-lo. Dar a ele plena redenção. Colocá-lo no trono para o qual ele foi criado. E em Adão isso foi perdido, mas em Jesus isso foi recuperado. Que desígnios maravilhosos. Então nosso irmão André Bonar continua. Leia os versículos 4 e 5 e medite sobre aquele que é a palavra. Quando ele sugere os pensamentos de Deus em relação a essa obra. Que obra? A obra descrita do versículo 1 ao 3. Ou seja, em relação a Cristo, para prover um sacrifício. Ser ressuscitado e ser feito o Siló de Deus. Isso é maravilhoso. Quem poderia pensar que o próprio Deus teria um desígnio? Quando no versículo 4 e 5 está falando sobre os teus desígnios são maravilhosos, é isso mesmo. Porque tudo que aconteceu do versículo 1 ao 3 na profecia é maravilhoso. É maravilhoso que Cristo assuma nossa natureza, que ele seja feito pecado por nós, que ele seja ressuscitado, tirado de dentro do poder da morte, e por fim seja o motivo de todos temerem a Yahvé no futuro. Isso é maravilhoso. Isso é redenção plena. Que maravilhosos são esses desígnios. Deveria pelo menos ser ao nosso coração. Que maravilhosos são esses desígnios. A multidão incontável dos seus pensamentos de amor para conosco. As florestas com suas folhas incontáveis, a grama em cada planície, as montanhas da terra com suas inúmeras colinas, as areias em cada margem de cada rio e oceano, as ondas de cada mar e as gotas de cada onda de cada mar, as estrelas do céu, nada disso, toda essa beleza, nem todos combinados poderiam dar uma ideia adequada do grande amor e dos seus pensamentos em relação ao homem, em relação a nós. Não há comparação com você, com esse Cristo que fez essa obra. Por isso que quando o irmão Paul Washer diz, num dos vídeos dele, quando uma pessoa pergunta assim, como que pode a morte de um único homem salvar a humanidade inteira? Então ele olha para esse jovem e fala, você fez essa pergunta para confundir, mas glória a Deus, você vai ser respondido agora, sente-se e me ouça. Sabe por que a morte de um único homem no madeiro pode salvar toda a humanidade? Tem poder e eficácia para salvar todos? Porque, meu jovem,
Se você pegar cada beleza dessa criação, cada montanha, cada flor, cada mar, oceano, cada estrela ou galáxia, e todas as almas dos homens, e colocar tudo de um lado de uma balança. E aí você pega esse único homem que está no madeiro sozinho e põe do outro lado da balança. Ele pesa mais, ele vale mais do que todas as outras coisas, e por isso a sua única morte pode redimir todas as coisas. Todas as coisas comparadas a ele não são capazes de enumerar a beleza dele, dos seus desígnios de amor para conosco e da sua obra de redenção em nosso lugar. Por isso, no versículo 4 e 5, você tem esse maravilhamento. Ao contemplar tudo que está resumido do versículo 1 ao 3, que ele iria fazer, o salmista se assombra. O Espírito de Cristo leva ele a se assombrar e dizer: quão maravilhoso são os teus desígnios. Não é maravilhoso? Que eu que tinha que ser punido e morto, o próprio Deus assume o meu lugar, se mistura ao lamaçal, as trevas do meu pecado, embora em si mesmo ele nunca tenha pecado, mas ele participou carregando isso sobre ele, e depois é tirado de lá, feito ressuscitado com um novo cântico, porque uma nova experiência de salvação foi introduzida, e por fim se torna o rei, mediante o qual todos verão e confiarão em Yahvé. Que maravilhoso, meus irmãos. Agora, todo salmo tem isso como um tema. Dos versículos 1 ao 3, temos um resumo dos procedimentos de Deus para com o Salvador, terminando na reunião de multidões para ele como Siló, ou seja, os muitos que verão e confiarão em Yahvé. Os versículos 4 e 5, são uma adoração dos propósitos de Deus ao fazer isso. Foi o que a gente falou. E dos versículos 9 até o fim, do versículo 9, do versículo 9 do Salmo 40 até o fim do Salmo, aqui diz nosso irmão Bonar, somos levados a testemunhar algo do estilo em que esses propósitos gloriosos foram levados ao cumprimento na vinda e sofrimentos reais do Salvador. Isso é precioso demais, irmãos. Eu quero fazer uma pausa aqui para considerar o versículo 6, 7 e 8. O irmão Bonar pulou eles porque o 6, 7 e 8 já está explicado em Hebreus como sendo uma referência à encarnação do Senhor Jesus. Do versículo 1 ao 3, você tem a profecia de que ele viria, tomaria o nosso pecado sobre ele, seria colocado no lamaçal em nosso lugar, mas seria tirado de lá em ressurreição, porque ele mesmo nunca pecou, ele está apenas nos representando vicariamente, e seria feito aquele sobre o qual está posto os pés na rocha. E a consequência disso é que muitos viriam e temeriam a Yahvé. Então ele é o Siló verdadeiro que pacifica as nações temendo a Deus, levando essas nações a temer a Deus. Isso vai se cumprir no reino milenar. Do versículo 4 e 5 há um assombro diante desse desígnio de Deus. Que precioso é tudo isso que vai acontecer. E aí, o versículo 6 ao 8, embora o irmão Bonar falou do 9 em diante, que é falando da vida humana dele de obediência até a segunda vinda, mas o versículo 6 ao 8, que já está explicado em Hebreus, e eu acho que é por isso que o irmão Bonar não gastou tempo neles, o que do versículo 6 ao 8 fala? Bom, depois de ter mostrado que ele vai fazer essa obra que está retratada do 1 ao 3, e do maravilhamento diante dessa obra do 4 ao 6, do 4 ao 5, aliás, o versículo 6 em diante começa a mostrar como que ele vai iniciar essa obra. Ele se encarnará. Ele tomará a natureza humana sobre ele. Por isso, diante dessa maravilha, agora o Espírito de Cristo fala no salmista: sacrifício e oferta não te agradam, mas me preparaste um corpo. Oferta expiatória não tens demandado. Irmãos, o autor de Hebreus toma esse texto, eu quero até ler com vocês aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10 da epístola. A Bíblia textual tem os livros numa ordem diferente, então às vezes demora um pouquinho mais para achar. Capítulo 10, versículo 4. Vou começar no 4. Ele está falando sobre a não eficiência, a ineficácia dos sacrifícios do Antigo Testamento para tratar realmente com pecados. E para provar que aqueles sacrifícios nunca lidaram com pecados, mas que precisava de um sacrifício verdadeiro, mais excelente, que realmente tirasse pecados,
ele diz assim no versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de machos caprinos possa tirar pecados, pelo qual, entrando ou ao entrar no mundo, diz. Quem ao entrar no mundo? Ele está falando do Messias, que era divino, mas que se fez carne, tomou a natureza humana sobre si e entrou no mundo. E aí ele vai citar o Salmo 40, dizendo que esse versículo, do versículo 6 até o 8, era Cristo falando da sua encarnação para vir ser o verdadeiro sacrifício. Então, do versículo 6 a 8, nós temos Cristo dizendo que vai se encarnar, que Yahvé preparou um corpo para que ele fosse o verdadeiro sacrifício, para que então tudo que está no versículo 1 ao 3 se cumprisse, ele tomasse o nosso pecado sobre ele, fosse posto no lamaçal em nosso lugar, fosse ressuscitado, um novo cântico fosse dado, por causa da nova experiência inaugurada, e então ele fosse feito o Siló de Deus. Do versículo 6 a 8, então, ele vai mostrar o processo pelo qual isso vai acontecer. Por quê? Porque o Messias está dizendo, na boca de Davi, que os sacrifícios da antiga aliança, do sacerdócio arônico, eram só figuras de um verdadeiro pagamento que viria. Era impossível que o sangue de um animal, como o nosso irmão Lang salienta muito bem, pudesse remover pecados. Por quê? Porque o sangue animal não tem a dignidade do sangue humano. Aí você fala, um sangue humano poderia? Não, um sangue humano pecador também não poderia, porque o pecador tem que morrer pelo seu próprio pecado. E por ele ser pecador, ele está morrendo sendo punido pelo seu próprio pecado. Ele não tem capacidade de se redimir com o derramamento do seu sangue. Ele tem capacidade de apenas ser punido, mas não de redimir, não de se libertar através desse pagamento. Muito menos pagar pelo pecado do outro. Ele não tem dignidade para morrer nem por si. Agora, o sangue de um animal é menos eficaz ainda, porque o do animal não alcança nem a dignidade humana. Quanto mais para pagar pelo pecado do homem. Agora vamos elevar o nível. Se fosse o sangue de um homem, poderia? Também não poderia. Resolver o seu problema e livrá-lo, redimi-lo. Por quê? Porque ele já é um pecador. Ele está morrendo pela execução de um crime, não como um inocente que está pagando algo, dando um pagamento justo. Não tem como, ele está morrendo sendo punido. Então, sangue de animal não serve, o sangue do pecador não serve. Tem que ser sangue de homem porque foi um homem que pecou, mas tem que ser um homem sem pecado. Aonde Deus vai conseguir isso? Para ter um sangue que o pagamento tem uma equivalência divina, de um valor infinito, para expiar a culpa dos homens. Deus só vai conseguir isso se o próprio Deus se fizer homem. Por isso que o Messias, na boca do profeta, do salmista, ele diz, sacrifícios e oferta não te agradam. Ou seja, nunca foi aquele sacrifício de animais que deram satisfação real para Deus. Eles eram apenas uma nota promissória, dizendo que um pagamento verdadeiro um dia viria. Quando Isaac pergunta, meu pai, eis aqui a lenha e o fogo, onde está o cordeiro? Essa resposta, Abraão disse, Yahvé preparará para si o seu cordeiro. E essa resposta teve que esperar 2000 anos até o dedo de João Batista apontar e dizer, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Messias diz, sacrifícios e oferta não quiseste. Por isso que o autor de Hebreus interpreta. Eu acredito, eu aqui, Daniel agora falando, tá? Não é o Bonar, não é o irmão Denitier, não é o Samuel, não é o Spurgeon, não é ninguém, sou eu. Eu acredito que o que deu luz, que o Espírito Santo capacitou o autor de Hebreus a ler o Salmo 40 e perceber que era Cristo falando aqui, porque ele falou assim, Davi não poderia estar falando dele. Porque na época dele, Deus havia demandado sacrifício. Como é que ele vai dizer que Deus não demandou sacrifício? Outra coisa, como que ele vai dizer, eis aqui venho para fazer a tua vontade, já que os sacrifícios não te agradam, tu me preparaste um corpo para que eu fizesse a tua vontade. Ora, mas de acordo com o próprio texto, a vontade de Deus tinha a ver com expiar pecados, resolver o problema do pecado por meio de um sacrifício. Logo, aquele que vai fazer a vontade de Deus tem que ser alguém que vem para morrer uma morte vicária, eficiente, capaz de fazer o que os sacrifícios dos animaizinhos não eram. Davi não pode estar falando isso dele, porque ele não pode fazer a vontade de Deus nesse sentido, porque ele mesmo também é um pecador. Ele não tem um corpo santo preparado por Deus
para morrer no lugar dos outros. Ele só pode morrer pelo seu próprio pecado. Aliás, baseado num pecado que ele cometeu, ele merecia morrer. Não morreu porque o Senhor o perdoou. Não morreu porque o Senhor o perdoou, porque o Senhor iria tomar essa culpa de Davi sobre si 1000 anos depois. Davi não pode dizer que Deus não quer sacrifícios, mas que no lugar dos sacrifícios Deus preparou um corpo para ele, para que ele fosse o verdadeiro sacrifício. Davi não pode. Davi não pode ser essa oferta. Então, deve ser outro que está falando na boca dele. O Messias, como Pedro diz em 1 Pedro 1,12, que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. E Davi era profeta. O Espírito de Cristo então estava sobre Davi, dizendo que os sacrifícios não podiam agradar de verdade a Deus. Não podiam dar um pagamento total. E por isso, o Senhor preparou um corpo para o Messias, para que o Messias viesse ser o sacrifício. Fazer em si a realidade de todas aquelas ofertas levíticas. O Messias veio ser aquele que dá real satisfação a Deus, em plena obediência, dando a Deus tudo que Deus merece receber e tratando o pecado ao expiar nossa culpa, recebendo a punição em nosso lugar. A obra dele é dupla. Por um lado, ele dá a Deus tudo que Deus merece receber. Isso é como um holocausto. Por outro lado, ele sofre a punição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ficar sem ser punidos e a justiça com que ele agradou a Deus pudesse ser imputada a nós. Então ele é tanto holocausto como oferta expiatória de pecado. Ele é as duas coisas. Pela sua expiação nós fomos perdoados. Pela sua vida de devoção, obediência, nós somos justificados. Porque em ambos ele logrou algo para nós, ao se entregar dessa forma. Então o autor de Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar que o Messias estava falando na boca de Davi, falando de si, que ele viria para ser, com um corpo preparado por Deus, o antitipo do tipo. Ele viria para que seu corpo fosse dado no lugar daqueles sacrifícios que eram apenas figuras. Por quê? Porque no coração do Messias está a lei do Senhor, o desejo de obedecer, de cumprir toda a demanda do Pai. Ó Elohim meu, ele diz no Salmo 40, versículo 8, o fazer a tua vontade tem me agradado e a tua lei está nas minhas entranhas. Segundo o irmão Delitier, isso poderia também ser traduzido as partes suaves, ou as entranhas, a sede do prazer da alma de alguém. Para Jesus, fazer a vontade de Deus era um prazer visceral. Ele se consumia de anelo de fazer a vontade de Deus. A sede do prazer e das emoções e do sentir mais profundo e fino do coração do homem. Era ali, estava totalmente centralizada a vontade de Deus no coração de Jesus. E a prova disso é que o autor de Hebreus viu no capítulo 10 que quando ele fala, um corpo me preparaste, ele estava querendo dizer a sua entrada no mundo, assumindo a nossa natureza. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas me preparaste um corpo. Holocaustos e expiações não aprovaste. Então disse, eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. No cabeçalho do rolo está escrito acerca de mim. O cabeçalho do rolo é porque é o pergaminho. E o cabeçalho do rolo significa o início do pergaminho aberto. Então, o que o Messias está dizendo é, na verdade, a Torá toda já falava a meu respeito. Os sacrifícios que começam a aparecer ali, tudo, desde o início, eu apareço sendo retratado. Irmãos, toda a Bíblia fala de Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo o rolo do pergaminho fala dele. E o Salmo 40 não é uma exceção. Na verdade, Cristo começa a aparecer, sendo retratado de forma muito clara no capítulo 1 de Gênesis, essa obra dele. Eu não vou falar disso aqui agora. Mas se você ler a Bíblia textual, o versículo 14 e 16 de Gênesis, você vai ver a obra do Senhor Jesus sendo ali presente. Na nossa Bíblia vai falar só de sol e lua, mas uma tradução mais fiel, de acordo com os rolos de Qumran, você vai ver a obra do Messias, já no cabeçalho do rolo.
e durante todas as figuras e tipos que anunciavam como presságio a obra dele na Torá. No cabeçalho do rolo já está escrito a meu respeito. E ele preenche o rolo todo, aparecendo na sua beleza e dignidade. Depois de demonstrar que ele vai se encarnar para sofrer em nosso lugar a obra expiatória, aí o versículo 9, agora eu volto para o irmão Bonar aqui, começa a anunciar a sua vida de obediência. No versículo 9 fala assim: tenho proclamado as boas novas de justiça diante da grande congregação. Ó Yahvé, eis que tu o sabes. O que é isso? Cristo pregando, vivendo a vontade de Deus, depois de se encarnar. Então veja-o obedecendo, a partir do versículo 9. Veja-o proclamando o nome de Jeová em sua amplitude e plenitude, onde quer que ele venha, nas aldeias, nas vilas, nas cidades, nas sinagogas, nos templos, assembleias e ao ar livre. Ele diz: proclamei a justiça e nunca mais restringirei meus lábios. Ouça no versículo 12, seus gemidos inexprimíveis, quando, triste até a morte, vamos ver como é que está o 12 aqui, porque tem-me rodeado males sem número, sobrepujaram-me minhas iniquidades, e não posso levantar os olhos. Claro, ele está falando minhas iniquidades porque aqui ele está tomando o nosso lugar. Aqui já está retratando ele desde que ele começou a tomar sobre si os nossos pecados. Não é Cristo que tem iniquidade. Ele fala minhas iniquidades como se referindo posicionalmente, nos representando. Né? E isso é dor para ele. Mas ele pagou o preço dessa dor. Por isso que o irmão Bonar fala: veja-o com gemidos inexprimíveis, quando triste até a morte, né? No Getsemane, essa expressão, a minha alma está triste até a morte, ficar aqui e viver comigo. Ali ele começou a sentir o peso do pecado que ele ia carregar. E esse peso do pecado já aparece retratado no versículo 12, quando ele fala que a multidão sem número de males o rodeia. Uma multidão de males sem número. Quando que Cristo começou a sentir esse mal sem número comprimindo a sua alma? No Getsemane. Quando ele começou a sentir as dores do pecado que ele ia tomar sobre si depois. E as iniquidades são muitas, porque quando ele estava no Getsemane, a sua natureza divina sentiu com a sua onisciência o peso de todos os pecados que ele tomaria. Era isso que ele estava temendo quando ele disse: afasta de mim esse cálice. Não eram os cravos, porque os cravos até os mártires suportaram sendo crucificados por ele. Não eram os açoites. O que ele estava temendo é o peso do pecado que seria posto sobre ele e o banimento que ele sofreria da face de Deus por nos representar. Veja então no versículo 12 esse sofrimento que depois vai acontecer no Getsemane. Né? Já estava profetizado aqui. Então ouça no versículo 15 ele predizendo a desolação de Israel. Vamos ler o versículo 15. Fiquem atônitos por causa de sua vergonha os que dizem a meu respeito: Não foi isso que os fariseus e a nação de Israel fizeram com ele na cruz? Tu que destróis o templo em 3 dias, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e creremos em ti. Mas Jesus, o Espírito de Cristo, no Salmo 40, versículo 15, profetizou o que ia acontecer com a nação de Israel. Ficariam atônitos. O homem ressuscitou no 3º dia. E agora? Agora vamos inventar uma desculpa. Vamos dizer que enquanto os guardas dormiam, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Mas quem está contando isso? Os guardas. Mas os guardas não estavam dormindo? Como é que eles viram os discípulos roubar o corpo? E não fizeram nada. Você vê como é que eles mesmos se confundem na sua astúcia, ficando atônitos, porque não conseguem explicar. E não só nesse sentido, mas no sentido de que a dureza e o véu de treva caiu sobre a nação de Israel. E até hoje a nação está endurecida e não consegue entender esse livro quando lê. Como Isaías 28 fala, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, Isav e Acav. E eles estão ficando loucos, sem o entendimento. Porque sem Cristo a Escritura está velada. Como diz Paulo em 2 Coríntios 3, o véu está posto no coração deles até hoje, quando leem Moisés. Mas quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Isso é a profecia do destino da nação de Israel até a segunda vinda de Cristo. Até que eles vejam o Senhor e a nação seja salva, a nação ficará endurecida como nação. Apenas um remanescente, 144 mil, serão poupados.
Fiquem atônitos por causa da sua vergonha, os que me dizem, e fizeram isso com ele na cruz, e agora a nação está endurecida e atônita. Então no versículo 15 está profetizada a desolação de Israel. E de outros como eles, por causa da rejeição a ele, por haverem rejeitado a ele como Messias. Enquanto no versículo 16, apresenta-nos a alegria e a paz de crer nele. Então eu acho que, até que a divisão do irmão, como é que é o nome dele aqui? Um dos pais da igreja, o Cirilo de Alexandria, não estava tão errado não. De fato, Cristo fala dele aqui, fala dele no seu aspecto místico, do Cristo místico na igreja, e tem também Cristo profetizando a desolação de Israel. Depois de falar de como ele sofreria, passaria, ressuscitaria, né, com um novo cântico, e seria feito o siló de Deus do versículo 1 ao 3, o versículo 4 e 5 mostra o maravilhamento que o nosso coração fica diante disso, o versículo 6 a 8 introduz a encarnação dele para cumprir essa obra, do 9 em diante mostra a sua vida de obediência, do 12 em diante começa a falar dos sofrimentos que ele tinha ao tomar o pecado sobre si, no 16 profetiza, né, o 15 aliás, profetiza a desolação da nação de Israel, atônita e confusa desde que rejeitou o Senhor Jesus. O versículo 16 fala da paz que os gentios e a igreja têm por crerem em Cristo. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Engrandecido seja Yahvé. E aí continua. Resultando nas eras vindouras na alegria do reino, aonde todos os povos vão dizer a mesma coisa. Engrandecido seja Yahvé. Essa alegria do reino está retratada em muitos salmos do livro 4, que vai do 90 até o 106, e muito mais ainda nos salmos de Aleluia, que começa ali no 147 até o 150, que é a alegria do reino do milênio. Nós vamos estudar isso quando nós chegarmos nesses salmos. Então, dá para você perceber que o Salmo 40 é todo cristocêntrico. Todo cristocêntrico. E nós começamos por ele porque nele está a profecia excelente da encarnação do Senhor Jesus, que é onde toda a obra de Cristo começa. Amados irmãos, que nós possamos ser capturados para ver as glórias do Senhor Jesus aqui. E nós possamos ver e amá-lo pelo preço que ele pagou pelo nosso pecado. Pelo que ele estava disposto a tomar sobre si desde que ele se encarnou. Né? E o resultado de tudo isso, as alegrias perenes, intermináveis, nas eras vindouras, né? Resultando no reino do milênio e nele sendo feito o siló de Deus. Seria intermináveis, né, as palavras se nos debruçássemos sobre os ricos e copiosos pontos e sugestões oferecidas por quase todos os versículos, né, dos Salmos. Esse salmo é um manual da história da redenção. É o Messias exibido como nosso sacrifício, de uma vez por todas, nos legando uma tão grande salvação, como está escrito em Hebreus. E se você ler Hebreus 2, você vai ver que essa tão grande salvação se relaciona desde o nosso momento de ser salvos do pecado até nós sermos introduzidos na era vindoura como correis com ele. Essa é a tão grande salvação. E é isso que está profetizado aqui. Eu só quero fazer um último comentário acerca... O irmão Bonar até põe uma nota aqui no estudo dele, dizendo o seguinte: a passagem que é muito disputada do versículo 6, que fala, né, na versão massorética diz, tu cavaste ou furaste os meus ouvidos, né? Ou também, outras traduções colocam, tu preparaste ouvidos para mim. Na Septuaginta, que foi a tradução adotada pelo autor de Hebreus, o autor de Hebreus citou a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradução feita no ano 300 a.C. do texto hebraico para o grego. Só que quando o copista da Septuaginta, nessa obra traduzida 300 anos antes de Cristo, foi traduzir o cavaste as minhas orelhas ou furaste o meu ouvido, ele colocou um corpo me preparaste. E aí os críticos, né, ficam debatendo, será que é o da Septuaginta que está certo ou é o texto hebraico massorético que está certo? Bom, na verdade, os dois estão certos. Na verdade, são os dois que estão certos. Por quê? Porque o texto hebraico fala, furaste as minhas orelhas. E aqui nessa obra,
o irmão Delitier, o seu profundo conhecimento do hebraico bíblico, né, comentário exegético, ele diz o seguinte, que a tradução deveria ser furaste ou perfuraste o meu ouvido no sentido de destampar o meu ouvido para te ouvir. Mas alguns acreditam que ainda também tem o significado do furar a orelha com a sovela. Furar a orelha, que é uma referência ao ato de tornar um escravo vitalício, lá em Êxodo 21. Quando o escravo queria servir para sempre na casa do amo, sem sair liberto, ele era levado na porta da cidade, furavam a orelha dele, e ele dizia, eu amo meu senhor e sua família, serei seu escravo para sempre. Então furar a orelha é uma posição de escravo, de serviço pleno, total, perene, para sempre. E por que furar a orelha é isso? Porque ao furar a orelha, você quer dizer que você está pronto a ouvir. Então, para retratar o simbolismo de um ouvido que vai sempre obedecer e ouvir, furava-se a orelha do escravo. Entendeu? Como um símbolo de que ele tem os ouvidos agora abertos e atentos para obedecer em tudo. Então, eu não vou entrar no critério aqui da crítica textual disso. Eu acredito que as duas coisas são verdadeiras. Tanto se você falar, você destampou o meu ouvido, como se você falar, furou a minha orelha, ambos estão certos, porque estão retratando a mesma coisa. Um ouvido que ouve bem e que obedece em tudo. Por isso que o escravo tinha a orelha furada. Embora o irmão Delitier fala que o hebraico sugere ouvido destampado mesmo, não só furado. Mas se você falar que é o furo lá do escravo de Êxodo 21, também está certo, porque ele está sendo furada a orelha dele com um simbolismo da obediência plena que ele vai ter adiante. Agora, o que quase ninguém entende é por que o autor da Septuaginta citou o versículo como que explicando, né? Ele falou, um corpo me preparaste, em vez de falar furou a orelha ou destampou o ouvido. Por que ele falou um corpo preparaste? Muito provavelmente, né, segundo o irmão Samuel e o irmão Bonar, é porque o autor da Septuaginta estava escrevendo para os gregos. Como os gregos não iam entender o que os hebreus queriam dizer com furou a orelha ou destampou o ouvido, que é uma questão de se fazer servo para obedecer, para entregar-se de corpo e alma à obediência, o copista da Septuaginta explicou o versículo dizendo que isso significava um corpo preparado para a obediência. E de fato está certo, porque se ele fura a orelha para ouvir e obedecer em tudo, e ele faz isso com o corpo, doando o corpo para a obediência, então você pode dizer que um corpo me preparaste, ou seja, o meu corpo te pertence, eu sou seu escravo, eu vou te obedecer em tudo. E esse é o significado de furar a orelha. Muito provavelmente o autor da Septuaginta quis explicar. E o mais impressionante é que o Espírito Santo validou isso quando levou o autor de Hebreus a citar o texto conforme a Septuaginta, e não conforme o texto hebraico. Ou seja, o Espírito Santo achou útil a explicação da Septuaginta. E o Espírito Santo tem pleno direito de explicar as suas próprias expressões na Bíblia. Irmãos, esse é o final do vídeo. Que Deus abençoe a todos e nós vamos parando por aqui. Continuamos no próximo vídeo, tá bom? Continuando a ver as glórias messiânicas de Cristo dentro do livro 1 do livro de Salmos. Que o Senhor abençoe a todos e até o próximo vídeo. Por favor, continue orando por nós, tá? Que Deus possa nos capacitar a percorrer esses salmos vendo as glórias da pessoa e da obra do seu Filho. Até o próximo vídeo.